finalizar, na contagem até 3, todo mundo pisando, hein? 1, 2, 3, vai! Pisa, 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 pisadinha. Joga lá em cima e dá uma reboladinha. Pisa, pisa, vai. Pisa, pisa, pisadinha. Joga lá em cima e dá uma reboladinha. Em tempos como esse, é preciso perceber que a vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. Tudo vai ser diferente, é hora de refletir. Vamos ser mais conscientes pra fazer um mundo melhor surgir. Fique em casa, mas fique com a gente. Fique em casa o tempo que for, porque aqui na nossa rádio nós vamos te dar carinho, vamos te dar amor. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Fique com a gente aqui, Rádio Web Ativa de Alcobaça. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Ativa. 12:02. A partir de agora, a sua Rádio Web Ativa de Alcobaça apresenta Jornal J.A. Informação com credibilidade e responsabilidade. Esporte, política, economia, polícia, solidariedade. Aqui, a sua informação tem vez. Está no ar, Jornal J.A. A apresentação, Mário Lúcio. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, minha querida Alcobaça. Boa tarde, extremo sul da Bahia. Estamos iniciando pela Rádio Web Ativa de Alcobaça mais uma edição do Jornal da Rádio Web, o J.A. Jornal J.A. Manchetes. Olha aí, vamos às manchetes que circulam nesta terça-feira, 21 de abril de 2020, em todo o nosso país. Folha de São Paulo, São Paulo. Governo de São Paulo prepara plano para a reabertura da economia. O Estado de São Paulo, São Paulo, PGR, pede inquérito para investigar a autoria de atos pró-ditadura. O Globo, Rio de Janeiro. Forças Armadas obedece à Constituição, afirma a defesa. Correio Brasiliense, Brasília. Brasília, 60 anos sob o céu que nos protege. Estado de Minas, Belo Horizonte. Córrego do Feijão vive a tragédia do abandono. À tarde, Salvador. Escolas darão desconto de até 30% nas mensalidades. Correio da Bahia, Salvador. Projeção aponta que Bahia terá UTIs lotadas
até o final de maio. 0 hora, Rio Grande do Sul. Procurador pede ao STF inquérito para apurar ato com a presença de Bolsonaro. Tribuna da Bahia, Salvador. Justiça manda banco parar de cobrar empréstimo de aposentado. Gazeta Espírito Santo. Barreiras sanitárias com Exército começa amanhã, quarta-feira, na Grande Vitória. Diário de Pernambuco, Recife. Preconceito bate a porta dos profissionais de saúde. Vocês verão também e ouvirão as principais notícias regionais e locais aqui no JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Itamaraju e mais 5 cidades estão há mais de 20 dias sem casos confirmados de Covid-19. 3 novos casos de Covid-19 são confirmados em laboratório privado de Teixeira de Freitas. Carreta carregada de lubrificante tomba entre as cidades de Itabela e Eunápolis. Moradora de Lagedão morre em acidente de moto na BA 695. Essas e outras notícias a partir de agora no JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Jornal JA, editorial. Olha, no nosso editorial de hoje, escolhemos um tema para levar até vocês, ouvintes do nosso JA, da Rádio Web Ativa de Alcobaça, que está apenas começando. Estamos completando aí uma semana de JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Mas muitos perguntam por que Deus permite que tudo isso aconteça. Na verdade, o que tem atingido os 4 cantos da terra e que temos vistos são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras, os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas, por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é, por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar e confiar na sua própria força, e muitos passam a se achar autossuficiente e se esquece do principal fator, que é Deus. E até zombam dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. O inimigo invisível não respeita classe social, cor, oposição.
Ele surge e leva de uma vez só milhares de pessoas. Aí eu pergunto: onde estão os poderosos? Nesse momento, nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano. E só assim paramos para refletir e se apresentar diante do único Deus. Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e desrespeitando a palavra de Deus, e agora despertaram, consertando-se com Deus? Quantos que estavam afastados e retornaram nesse momento, período em que estamos atravessando com a pandemia da Covid-19? Quantos que se achegaram a Ele, que dobraram o joelho no chão e estão pedindo por socorro? Gente, Deus às vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem sejam testada. A tempestade vem para todos, porém, só permanecem de pé quem ouve a prática, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Ele não impede de sermos lançados na cova, mas sim fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que nenhum só fio de cabelo queime na nossa cabeça. E é neste momento e é nesta fé que iremos passar pela Covid-19. Você que acredita, você que está arrependido, você que zombou da palavra de Deus, acredite na fé, acredite em Deus, e com a fé dele, iremos sim passar por esta pandemia, por esse Covid-19. Passar por tudo isso, e no final, você vai ver, sairemos muito mais forte, confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente amando mais uns aos outros. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Ativa de Alcobaça, do JA, jornalismo da JA. Olha, em Alcobaça, agora são 12 horas, 15 minutos. Eu quero mandar uma boa tarde para você que já está interagindo conosco. A mamãe Lourdes Sena, a Solange Amparo, a Ana Moreira, ao Robert Lúcio Rebinho, Teixeira de Freitas, Marisa Pereira Tanquinho, Neide Penha, boa tarde, Neide. Boa tarde, mamãe Lourdes Sena. Obrigado a todos pelo carinho. E vamos seguindo com o nosso JA, o jornalismo da Rádio Web Ativa de Alcobaça.
Jornal JA. Previsão do tempo. Olha, e a previsão do tempo, vamos com o repórter Dilson Santa Fé, saber com ele a previsão do tempo para esta terça-feira, feriado, dia do saudoso Tiradentes. Região Centro-Oeste. No Mato Grosso, norte e sul de Goiás, nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Parcialmente nublado ou nublado com chuva no Distrito Federal, norte do Mato Grosso do Sul e no restante de Goiás. Demais áreas, claro a parcialmente nublado, com névoa seca. A cidade de Brasília, capital do país, está de aniversário nesta terça-feira, comemorando 60 anos, com tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada e temperatura entre 18 e 26 graus. Região norte nublada encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diversas áreas da região, exceto Acre, onde pode chover em áreas isoladas. O município de Marituba, no Pará, faz aniversário com tempo encoberto e temperatura oscilando entre 25 e 29 graus. Região Nordeste, tempo parcialmente nublado a nublado, passando encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, exceto o leste de Alagoas, de Sergipe, onde pode chover em áreas isoladas e no centro da Bahia, que ficará parcialmente nublado. A cidade de Pau-Brasil, na Bahia, fica neste feriado com muitas nuvens e temperatura em torno de 20 e 27 graus. Região Sul, o sul do país apresenta nesta terça-feira tempo claro a parcialmente nublado em diversas áreas da região. O município de Itapema, em Santa Catarina, está de aniversário com muito sol, com os termômetros marcando entre 18 e 26 graus. Região Sudeste, o Sudeste e Centro de Minas Gerais, litoral e noroeste de São Paulo, tem tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, pancadas de chuva isolada no sudoeste e oeste de Minas Gerais. Demais áreas, claro, a parcialmente nublado. A cidade de Lins, em São Paulo, faz aniversário nessa data, com sol entre nuvens e temperatura mínima de 18 e máxima de 31 graus. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Dilson Santa Fé. Jornal JA. Política. Olha, preservar a economia não significa sair do isolamento, diz o ministro Paulo Guedes. Olha, o isolamento social não precisa ser abandonado e pode ser conciliado com a preservação da atividade econômica, diz nesta segunda-feira, dia 20, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em uma videoconferência com investidores, ele se diz otimista com a recuperação da produção e do consumo e ressaltou que não faltará dinheiro para a saúde durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Segundo o ministro, as medidas de prevenção do emprego e de auxílio às camadas mais vulneráveis da população ajudará a manter os pontos vitais da economia de forma a tornar possível a saída da crise da melhor forma possível. Ele se diz otimista com o trabalho da equipe econômica e afirmou que as medidas tomadas no primeiro ano do governo facilitará a recuperação. O TSE diz que tem condições de manter eleições de outubro. Olha, o grupo de trabalho criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para avaliar o impacto da pandemia do coronavírus concluiu nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020, que as eleições de outubro devem ser mantidas. O grupo foi criado para
responder aos questionamentos sobre a capacidade da Justiça Eleitoral de manter o calendário eleitoral e os procedimentos preparatórios diante das medidas de isolamento. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro. Se necessário, o segundo turno será em 25 do mesmo mês. Cerca de 150 milhões de eleitores estarão aptos a votar para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios de todo o país. Olha, enquanto isso, Bolsonaro defende Supremo Tribunal Federal e Congresso abertos após polêmica. Vamos a Brasília com as notícias com o repórter Yuri Hudson. Traz as informações para o JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Após discursar em um protesto que saudava o Exército e pedia intervenção militar e a volta do AI-5 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro negou que endosse qualquer movimento pelo fim da democracia no país. O presidente foi no domingo em frente ao QG do Exército em Brasília, onde centenas de pessoas participavam de um ato com vários cartazes e gritos de ordem defendendo o retorno da ditadura no país. Jair Bolsonaro discursou, afirmou que o poder era do povo, que acabou a época da patifaria e que não iria negociar nada, sem se referir a um poder exclusivo. As reações à presença do presidente da República em um evento pró-ditadura foram fortes. Críticas de diversos setores e alas ideológicas. Na manhã desta segunda, ao sair do Alvorada, Bolsonaro parou para conversar com aliados e repreendeu um apoiador que pediu o fechamento do Supremo. Fecha o Supremo e não sei se a conversa fecha. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações baixas. Bolsonaro também negou que tenha ofendido ou criticado outro poder durante o discurso de domingo. Qualquer movimento tem infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso, deve dar 2 minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder, muito pelo contrário. Fora isso, é invencionice, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo. Durante a fala, Bolsonaro voltou a criticar o que chamou de medidas excessivas adotadas por alguns governadores no combate à pandemia do novo coronavírus, com o cerceamento da liberdade e prisão de pessoas que não cumprem o isolamento social. De Brasília, Yuri Hudson. Jornal JA. Economia. Olha, agora na nossa querida Alcobaça são exatamente 12h24. Boa tarde para você que está chegando agora para interagir conosco através do JA, da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Ótima tarde para a doutora Maloma Pernicene, Graça Bittencourt, João Ferreira. Boa tarde para você. Boa tarde, minha querida esposa Jucarla Oliveira. Neide Penha, obrigado pelo carinho. Jailton Simões, obrigado, Jailton, pelo carinho. Olha, pela primeira vez, o preço do petróleo norte-americano despenca ao menor nível de sua história. O JA tem as informações aqui na Rádio Web Ativa de Alcobaça.
A cotação do petróleo norte-americano despencou e atingiu hoje o menor nível da história, operando no negativo. Os operadores de mercado de energia estão vendendo os contratos com vencimento neste mês diante da falta de armazenamento da commodity. Na prática, com os preços negativos, os produtores estão tendo que pagar para que o petróleo fique no estoque. Por volta das 4 da tarde, no horário de Brasília, o barril West Texas Intermediate recuava 211% e era negociado a $20,31 negativos a unidade do barril. Em comparação, o barril Brent do Mar do Norte, que é usado como referência nos preços europeus do petróleo, recuava 8,44% e era vendido a $25,71 o barril. Essa queda brusca do petróleo se dá devido ao excesso do produto no mercado americano diante da forte queda na demanda de combustíveis gerado pela paralisação das atividades devido, claro, à pandemia do novo coronavírus. A crise na cotação foi intensificada também depois que a Arábia Saudita, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, iniciou uma guerra de preços com a Rússia, que não integra esse cartel, mas é uma aliada. Os dois países encerraram a disputa no início do mês, quando aceitaram, ao lado de outros parceiros, reduzir a produção em 9,7 milhões de barris diários para estimular os mercados afetados pelo vírus. No mercado de câmbio brasileiro, o dólar comercial opera em alta de 1,44% a R$ 5,31. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, opera em queda de 0,73% a 78.415 pontos. Essas informações são por volta das 4 da tarde. Olha aí, o governo antecipa pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O JA da Rádio Web tem as informações para você que está nos acompanhando. O governo decidiu antecipar para esta semana, a partir de quinta-feira, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, previsto inicialmente para o fim do mês. 42 milhões de pessoas devem receber. Mas muita gente está frustrada porque achava que teria direito ao auxílio emergencial e até aqui ficou a ver navios. A Caixa já fez a análise de todos aqueles que estão no cadastro único e espera que esta semana libere também o resultado de quem se inscreveu pelo site ou pelo aplicativo. Diante de reclamações e para evitar o que tem acontecido, muita gente tem ido até as agências. Paulo Ângelo, diretor da Caixa, disse que haverá uma segunda chance. Será possível efetuar o cadastramento de todas as suas informações, das informações das pessoas que compõem o seu grupo familiar. A Caixa vai remeter estas informações para a Dataprev, que fará uma nova avaliação. Então, os brasileiros que estiverem no aplicativo como não aprovados e são do cadastro único, eles podem contestar e solicitar nova avaliação pela Dataprev. Como é que faz isso? Fazendo o cadastro no aplicativo. No site do programa auxilio.caixa.gov tem uma aba Acompanhe Sua Situação e lá vai estar a resposta com a justificativa do porquê o cadastro foi rejeitado e é possível fazer um novo. O diretor da Caixa deu exemplos de alguns erros mais cometidos. A pessoa marcou que era chefe de uma família, mas não incluiu nenhum membro da família. Ou então, a pessoa não colocou sexo ou informou membro de família sem a data de nascimento e o CPF estarem corretos. Ou então, há divergência de dados entre os membros da família, incongruências. Ou então, informou um membro da família que nos cadastros do governo federal este CPF é de uma pessoa falecida. Quem está no Bolsa Família e quer saber se teve ou não a aprovação para ingressar também no auxílio emergencial, pode consultar no site ou no aplicativo. Olha, agora na nossa querida Alcobaça são exatamente 12 horas 30 minutos.
Eu quero mandar uma boa tarde para o Edivaldo Gonçalves. Boa tarde, Edivaldo Gonçalves, que está nos acompanhando. Boa tarde, Luciene Oliveira, Valmar Dalila, Peu Souza, doutora Malomba Pernicene, José Carlos Dias Rocha, ótima tarde para você. Luizinho Mais Teixeira, obrigado. Silvana Casagrande, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. O JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça para o mundo. Olha, agronegócio ganha ferramenta que acompanha a evolução da Covid-19 no país. O repórter Alexandre Penido tem as informações no JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. O agronegócio já pode acompanhar de forma online a evolução dos dados de notificações e óbitos decorrentes da Covid-19 em todo o Brasil. O objetivo da ação é ampliar para agricultores e produtores o acesso a informações sobre a situação do novo coronavírus a partir de painéis estratégicos. A ferramenta vai oferecer dados diários, além da situação espacial por estado, com base nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a doença. A iniciativa partiu da unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Territorial, Embrapa, localizada no município de Campinas, no estado de São Paulo. A instituição pretende apoiar estratégias de inteligência, gestão e monitoramento territorial do governo federal na pandemia do coronavírus. De acordo com a chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial, Lucila Magalhães, a ferramenta vai ajudar no planejamento de produção e venda dos produtores rurais. Mas ele pode ter, por exemplo, ideias do mercado consumidor dele, para onde que ele manda aquela produção dele. Eu mando a minha produção para um estado vizinho que está com casos de pandemia muito alto, e números cada vez maiores. Como é que a minha logística, a minha organização está permitindo que eu acesse esse mercado ou não? Então, para ele até fazer planejamento para como vai tratar a comercialização da sua produção. Além dos dados estaduais, a instituição pretende oferecer dados da doença por município. A chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial, Lucila Magalhães, informou ainda que a Embrapa está ofertando cursos online de graça para que esses agricultores e pecuaristas fiquem e se preparem para atuar e se prevenir contra a Covid-19. Além desses dados estatísticos, tem informações de cursos online que estão sendo oferecidos gratuitamente para os produtores, assistência técnica em geral, cuidados na prevenção para algumas categorias específicas, para o suinocultor, para o avicultor, por exemplo, quais são os impactos da Covid na caprinocultura e na ovinocultura. Na pecuária de corte também tem orientações. Então, assim, é um conjunto de informações que a gente está reunindo para informar os nossos clientes, os nossos parceiros. Para acessar as análises territoriais e os dados sobre a Covid-19 no país, basta o produtor acessar o portal www.embrapa.br. Reportagem Alexandre Penido. Jornal JA Estaduais. Olha, agora em Alcobaça são 12h34. Boa tarde para você que está nos acompanhando através do nosso Facebook, do nosso aplicativo ou pelo nosso Instagram. Olha, o governador Rui Costa decidiu que o atendimento nas policlínicas regionais de saúde será retomado de forma cautelosa e cuidadosa, para que pacientes de toda a Bahia possam dar prosseguimento aos seus tratamentos médicos. A decisão foi tomada durante reunião remota entre representantes dos poderes estaduais. A motivação para a reabertura das policlínicas, explicou Rui, são os pedidos feitos por pessoas que tiveram seus tratamentos interrompidos com as férias coletivas dadas aos profissionais das policlínicas, que se encerrarão em 6 de maio. Olha, a Bahia tem mais 12 cidades com transporte intermunicipal
suspensos. Os municípios de Barra Preto, Castro Alves, Coração de Maria, Dias Dávila, Ibirajá, Itabela, Itaberaba, Itamari, Mirante, Moporá, Mucugê e Ribeirão do Pombal terão transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã, quarta-feira, dia 22. A medida que visa conter o avanço da pandemia do novo coronavírus na Bahia foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 21. Com a decisão, a Bahia passa a ter 81 municípios com restrições do transporte intermunicipal, válido até o dia 3 de maio. A Ambev entrega 30 mil unidades de álcool em gel ao governo do estado. O repórter Anderson Oliveira tem informações sobre esta entrega. O governo do estado recebeu 30 mil unidades de álcool em gel da Ambev. O material vai ser distribuído aos hospitais baianos. No começo de abril, a Ambev anunciou que ampliaria a produção de álcool gel para 1 milhão de unidades, levando os produtos aos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Mais de 60 empresas já doaram produtos e aparelhos indispensáveis para combater a pandemia no estado. Somente a arrecadação de álcool ultrapassou 5 milhões e meio de litros, segundo o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Olha, seguindo com o nosso JA da Rádio Web Ativa, eu quero mandar uma boa tarde, são 12h37. Uma ótima tarde aí para você que está chegando, Ricardo Torres. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Elma Andresa. Boa tarde, Carlos Atalaia. Boa tarde, João, esposo da Elma. Boa tarde, professora Sumaia Dias. Adivaldo Gonçalves, ótima tarde para você. Jailton Simões, obrigado pelo carinho de estar interagindo conosco nos nossos JA. Olha, governo do estado reforça planejamento para combater o coronavírus em Ilhéus e Itabuna. E nesta manhã, falamos com o secretário de Saúde do Estado, Flávio Vilas Boas, para saber mais detalhes sobre a preocupação do governo do Estado com o sul da Bahia. Vamos à informação que tivemos na manhã de hoje com o secretário de Saúde do Estado. Nesse momento, vamos ouvir a fala do secretário de Saúde do Estado da Bahia, Flávio Vilas Boas, e saber com ele como é que está sendo montado o esquema para proteger a região Cacaueira do sul da Bahia, aonde está acontecendo um grande foco do Covid-19. A região sul da Bahia, principalmente a região Cacaueira, vem enfrentando um surto de coronavírus com taxas de crescimento diárias superiores a 20%. Esse surto é mais evidente na cidade de Ilhéus, mas também todas as cidades do entorno, de Piauí até Canavieiras, passando por Itajuí, Itabuna, vem apresentando crescimento expressivo. Nós precisamos conter esse surto e, para tanto, o governo do estado vem trabalhando junto às prefeituras, reforçando as medidas de contenção, com o apoio da Polícia Militar, para coibir estabelecimentos comerciais que estão sendo mantidos abertos de forma irregular. Nós também contratamos mais de 100 leitos hospitalares adicionais na região. Estamos montando 30 leitos exclusivos para coronavírus dentro do Hospital da Costa do Cacau.
contratamos o Hospital de Ilhéus, em Ilhéus, o Hospital Vida Memorial, em Ilhéus, para leitos de UTI. Em Itabuna, contratamos 10 leitos de UTI junto à Santa Casa, no Hospital Calixto Midley Filho. Estamos trabalhando com a Prefeitura para abrir 40 leitos de UTI no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. E também, junto a outras prefeituras da região, estamos apoiando com equipamentos a estruturação de hospitais e de centros de triagem e referência municipais e regionais. O governo do estado tem apoiado a região Cacaueira. Nós iremos, ao longo desses próximos dias, estar testando com RT-PCR, que é o teste de excelência para coronavírus, todos os profissionais de saúde do Hospital da Costa do Cacau, todos os profissionais envolvidos com o tratamento de pacientes no Calixto Midley Filho. E esse processo de testagem vem sendo feito com apoio do governo, com apoio de aviões, aeronaves, da Casa Militar do Governador, que levam e trazem os exames para realizar aqui no LACEN, de modo que nós entreguemos o mais rápido possível os resultados para os hospitais. E, portanto, queremos agradecer a participação conosco aqui no JA da Rádio Web Ativa, do secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Jornal JA. Locais. Agora em Alcobaça são 12 horas 42 minutos. Boa tarde. Ótima tarde para vocês que estão nos acompanhando aí através do nosso Facebook, do nosso aplicativo e do nosso Instagram. No nosso quadro estaduais, Itamaraju e mais 5 cidades estão há mais de 20 dias sem casos confirmados de Covid-19. De acordo com o último boletim epidemiológico da Bahia, o município de Itamaraju passa de 20 dias desde a última confirmação de um caso da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, informou que Itamaraju teve apenas um caso confirmado, já recuperado, que foi divulgado no dia 28 de março e de lá para cá não teve mais registros. Ao todo, apenas 7 cidades ultrapassaram a marca até então. Barreiras, um caso há 27 dias. Canarana, um caso há 27 dias. Conde, um caso há 23 dias. Itamaraju, um caso há 20 dias. Pojuca, um caso há 20 dias. São Domingos, um caso há 24 dias. Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas informou, ontem, segunda-feira, dia 20, o registro de 3 novos casos positivos atestados em laboratórios particular, via teste rápido. Os números atuais são de 17 casos confirmados, sendo que 10 estão recuperados. 8 casos positivos são resultantes de atendimento da rede privada. São 75 descartados, 4 casos suspeitos em acompanhamento pelo município, aguardando o resultado, totalizando 92 casos notificados até o momento na nossa querida Teixeira de Freitas. Agora são 12 horas e 45 minutos. Eu quero mandar um boa tarde para minha querida Maria de Fátima, lá em Aracruz, Espírito Santo,
interagindo conosco no nosso JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Jornal JA Esportes. Olha, a Superliga Masculina de Vôlei é cancelada por causa da pandemia e da Covid-19. Vamos com mais informações sobre o cancelamento com a repórter Daniela Speroni, que traz mais informações sobre o cancelamento da Superliga Masculina de Vôlei. A Confederação Brasileira de Voleibol e os clubes participantes da Superliga Masculina de Vôlei definiram por votação encerrar a competição devido à pandemia do novo coronavírus. Como forma de compensar os clubes pelos prejuízos, decidiram também criar uma Supercopa, reunindo os 8 classificados para os playoffs. Ainda não tem data para ser realizada esta nova competição. E com a suspensão dos campeonatos de futebol em todo o mundo, as empresas fornecedoras de material esportivo também foram afetadas pela crise do novo coronavírus. Fábio Cadu, diretor de marketing da Puma, que é inclusive fornecedora de alguns clubes brasileiros, como por exemplo o Palmeiras, ele explica o impacto causado pela pandemia da Covid-19. As vendas que está acontecendo é quanto era a demanda, o que a gente vai fazer, porque a demanda vem do mercado. Porque se não vender tudo o que foi feito, o estoque todo fica com a marca, o prejuízo todo fica com a marca. E o nosso contrato com o Palmeiras sempre foi desenhado de uma maneira onde a gente conseguiu trabalhar junto. Fazer reuniões com o Palmeiras hoje é muito bom, porque realmente são reuniões extremamente profissionais, reuniões onde a gente consegue tratar de vários pontos onde se entende essa parceria. O Arsenal anunciou que chegou a um acordo com os jogadores e membros da comissão técnica, numa redução dos salários em 12,5%. E aos poucos, a Fórmula 1 começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Em meio a diversas reuniões entre todos os envolvidos, entra em vigor em 2021 um teto que veta gastos anuais superiores a 920 milhões de reais. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Olha aí no nosso quadro Esportes, ainda vamos falar. Olha, a Liga Americana de Basquete coloca máscaras faciais à venda para ajudar projetos sociais nos Estados Unidos. O repórter Paulo Henrique Gomes, tem as informações para o JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. A Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA, anunciou a produção de máscaras faciais customizadas dos times masculinos e femininos. O valor arrecadado com os produtos será doado para 2 instituições de combate à fome nos Estados Unidos e no Canadá. As máscaras, que são feitas de pano, estão disponíveis nas lojas virtuais nbastore.com e wnbastore.com. Estão disponíveis modelo das 30 equipes masculina e 12 femininas, nos tamanhos adulto e infantil. É possível comprar pacotes com 3 unidades a $24,99, cerca de R$130. Já a máscara individual pode ser comprada a $14,99, cerca de R$79. O objetivo da venda dos produtos, além de ajudar projetos sociais, é evitar a propagação do novo coronavírus. Nos Estados Unidos, a pandemia de Covid-19 preocupa as autoridades, já que nenhum outro país das Américas registrou mais mortes ou mais casos confirmados. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Agora em Teixeira são 12h50. Boa tarde, meu irmão, amigo, companheiro, parceiro Abel Gonzaga, interagindo conosco no JA da Rádio Web Ativa de Alcobaça. Elma Andresa, boa tarde para você, boa tarde pro João e toda a turma aí do Sítio Paraíso. Obrigado pelo carinho de estar sempre interagindo conosco.
Enquanto isso, falando de esporte, olha, cresce depressão entre jogadores de futebol profissional. O repórter Rodrigo Ricardo tem informações sobre esse fato. A depressão também cresce entre homens e mulheres que vivem de jogar futebol pelo mundo. O motivo é o isolamento forçado devido à pandemia do novo coronavírus e as dúvidas quanto ao futuro. O estudo foi apresentado pela Federação Internacional de Jogadores Profissionais, a FIFPro, que ouviu 1.602 atletas em confinamento na Inglaterra, França, Austrália e Estados Unidos. Dentro do universo pesquisado, foram ouvidas 468 jogadoras de futebol, com 22% delas respondendo que apresentam sintomas de depressão. Entre os homens, traços desta doença mental foram registrados em 13% dos entrevistados. Outro dado apontado é uma ansiedade generalizada em 18% dos jogadores e 16% das jogadoras. A pesquisa foi realizada entre 22 de março e 14 de abril e divulgada nesta segunda pela FIFPro. Estudo idêntico, feito pela mesma entidade, com o apoio do Hospital da Universidade de Amsterdã, feito no início deste ano, apontava que 11% das mulheres e 6% dos homens haviam apresentado sintomas de depressão. A FIFPro é uma espécie de sindicato mundial e tem cerca de 63 países filiados. A instituição lembra que muitos profissionais da bola vivem no estrangeiro, sem suas famílias e receosos com a aproximação do fim de seus contratos. O sindicato pontua ainda que o estudo é uma reflexão social e que não defende a retomada apressada das competições, fato que poderia provocar mais preocupação às atletas com o medo de serem infectados pela Covid-19. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Jornal J.A. Polícia. Olha, policiais rodoviários federais iniciaram intensa fiscalização de ultrapassagem nas rodovias federais da Bahia no último final de semana. Em 3 dias de fiscalizações simultâneas realizadas em várias regiões do estado, foram flagrados 600 motoristas ultrapassando em local proibido. A Polícia Rodoviária Federal alerta que mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus, manterá fiscalização rigorosas nas estradas, com o objetivo de combater as possíveis irregularidades no trânsito, como ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante, infrações tidas como causadoras de acidentes graves e muitas vezes fatais. Um acidente no início da noite de ontem, segunda-feira, dia 20 de abril, envolvendo a moto e um animal na BA 695, a 6 quilômetros de Lagedão, matou a senhora Marilene Teixeira dos Santos, de 38 anos. Marilene trafegava com o marido em uma moto Bros NXR de cor preta, placas policiais HQD 6264, licenciada em Minas Gerais, quando em uma curva apareceram 3 cavalos e a colisão foi inevitável. Com impacto, Marilene, que viajava na garupa da moto, foi jogada na pista. Uma equipe do SAMU e policiais do 4º Pelotão de Lagedão estiveram no local prestando socorro às vítimas, mas Marilene não resistiu e morreu no local. Outro acidente aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, dia 20, no KM
735 da rodovia BR-101, entre as cidades de Itabela e Eunápolis. Em uma curva considerada bastante perigosa, mais conhecida como trecho das 3 pistas, o motorista da carreta que transportava uma carga de óleo lubrificante contou que perdeu a direção e tentou fazer a curva e não conseguiu evitar o acidente. Contou um agente da Polícia Rodoviária Federal que esteve no local do acidente. O SAMU foi acionado para prestar socorro à vítima, que teve alguns ferimentos leves. Agora em Alcobaça são 12h56. Estamos encerrando aqui mais uma edição do JA, Jornal da Rádio Web Ativa, que está de volta amanhã ao meio-dia com mais informações. E logo mais, às 18 horas, estaremos aqui para interagir com vocês com o segundo tempo do Paradão Sertanejo pela Rádio Web Ativa de Alcobaça. A todos, uma ótima tarde e até logo mais. Você acabou de ouvir Jornal JA com Mário Lúcio. A qualquer momento, voltaremos com informações com credibilidade e responsabilidade do Departamento de Jornalismo. Rádio Web Ativa de Alcobaça, Bahia. Uma ótima tarde. Outono, o ritmo que você gosta. Rádio Web Ativa. A Rádio Web Ativa de Alcobaça transmite todos os domingos a Santa Missa, às 7 horas da manhã e às 19 horas. O telefone da Rádio Web Ativa de Alcobaça é 739-8249-2722. 8249-2722. Liga e vem me ver. Ei, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno Barbosa. Venho te fazer um convite todo especial. Convido a você para doar sangue, para doar vida. O Hemóba de Teixeira de Freitas encontra-se com estoque baixíssimo. Venha você, venha um familiar, venha o seu vizinho doar vida. Apenas uma doação pode salvar até 4 vidas. Doe vida, doe sangue. Vamos ajudar o próximo nesse momento crítico de pandemia. Vamos juntos fazer uma doação aqui em nossa cidade, o Hemóba, até de Teixeira de Freitas e todo o extremo da Bahia. Vamos doar vida juntos. Fala, Mário Lúcio, Marlon Baroni aqui. Eu também tô ligadinho na Ativa Rádio Web. E tome! Oh.